volta com Receita na Mesa. A gente vai bater um papo agora com Maurício Machado, ator, produtor e responsável e dono do Teatro J. Safra. Prazer enorme te ter aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado mesmo. Eu quero te fazer, eu quero começar já com uma pergunta que é meio bombástica, assim, que é... Quer dizer, a cultura sempre foi, de uma certa maneira, né, tratada no Brasil de uma maneira errada, ou sempre foi um problema sério. Quando vieram os incentivos todos, depois você acaba descobrindo que teve um monte de sei lá o quê. Mas, em outras palavras, como é gerenciar um teatro, que já deve ser uma coisa à parte, né, que é quase é como se fosse uma loja, como se fosse um negócio. E ser ator, passando pelo processo que a gente está passando hoje, infelizmente, num país chamado Brasil. Então, Fabrício, como você bem disse, assim, a cultura nesse país sempre esteve relegada a terceiro, quarto, quinto plano, né? É um problema estrutural, é um problema educacional que a gente enfrenta. Eu acho que todas as nossas ações, elas causam reações e consequências, né? A gente paga um preço muito alto agora, que a gente começa realmente a pagar, fruto de descaso de décadas e décadas passadas sobre a educação do país. Um país sem educação, um país sem cultura, é um país sem memória, é um país em preto e branco, né? Então, na verdade, a cultura que se faz teatral, cinematográfica, da dança, então, vive uma penúria ainda maior, do circo, então... No circo é uma judiação, é praticamente inexistente, sempre teve em crise, né? Se a indústria automobilística estava bem, a cultura sempre esteve em crise. É óbvio que se o país vai bem, se o país vive uma onda de progresso, de prosperidade, a cultura de alguma maneira se beneficia disso. Mas a gente sempre teve muitas vicissitudes, muitos problemas, muitas barreiras para transpor, entendeu? É realmente muito desafiador ser artista e, sobretudo e principalmente, ser empresário cultural no Brasil. São muitas barreiras que você tem que transpor, muitas burocracias. Então, assim, a situação hoje... eu não gosto muito de dizer isso, porque a gente tem que pensar positivamente e achar que a gente tem que transformar as coisas. Mas a gente entende. A gente está numa luta, né? Os artistas estão fazendo seu papel nesse momento, mais do que nunca, né? Porque a gente está fazendo as coisas, às vezes, sem conseguir pagarmos as nossas próprias contas, mas estamos lá, resistindo, fazendo, colocando os espetáculos em cartaz sem nenhum tipo de incentivo, sem nenhum patrocínio, e tudo é muito caro. E é muito insano, porque parece que tudo, quando se é para teatro, parece que é mais caro ainda, entendeu? E a gente está resistindo. É necessário agora que também o público faça a sua parte, né? Frequentando as salas, não deixando que o teatro morra, não deixando que as coisas deixem de existir, né? Que a cultura não... Eu posso estar enganado no que eu vou falar, porque não é um assunto que eu conheço tão profundamente para falar o que eu vou falar. Mas a impressão que eu tenho é que o público brasileiro, não só no teatro, como no cinema, se apega mais à comédia, a coisas que te fazem rir, a coisas, né, que não são coisas que te fazem refletir, que você senta, que é uma coisa que teve todo um processo por trás, que você não sai dali mais leve nem mais pesado, mas você sai refletindo coisas. Dá a impressão que você foi para uma aula e a impressão que eu tenho é que o público brasileiro, de forma geral, quando eu digo Brasil, eu estou até mais focado em São Paulo, Rio, porque é onde ainda existe um pouco dessa cultura, não gosta muito disso. Eu estou errado quando eu falo isso? Não, você não está errado, não. É cíclico, né? A gente já viveu alguns momentos, né? Um momento do stand-up, o momento da comédia, depois da comédia vieram os stand-ups, agora o momento dos musicais. Eu acho que a gente vem, eu insisto de novo nessa tecla, a gente vem descendo mesmo, ladeira abaixo, entendeu? E é um reflexo mesmo cultural, das pessoas lerem cada vez menos, das pessoas se informarem cada vez menos, as pessoas já não têm mais o hábito de ler jornal, né, que dirá ler livro. Então,
quando você não tem um embasamento cultural, um interesse pela cultura e pelo aprendizado, você acaba nivelando a cultura num outro patamar, num outro lugar. Então, existe sim, é importante que se diga. É muito louco também, porque as pessoas às vezes falam assim, poxa, eu não gosto de teatro. Mas você não gosta de teatro por quê? Você já foi? Porque às vezes a pessoa foi numa peça e ela foi numa peça densa e aquilo não tem a ver com ela. Mas ela vai no cinema e vê um filme denso e ela não sai falando que ela não gosta de cinema. Porque ela entende que aquele filme que ela assistiu não necessariamente é o filme do paladar dela. E no teatro é a mesma coisa. Eu acho que tem que se ter um pouco de tudo no teatro, né? A comédia ligeira, que forma a plateia, um teatro para criança de qualidade que forma a plateia, porque se você não formar a plateia nesse momento, né, você não vai ter esse público adulto te acompanhando. E é uma questão de hábito, de paladar, do público ir crescendo junto, né? Com as obras e conhecendo... Do pai levar os filhos. Do pai levando os filhos, os avós, os tios. E absorvendo o hábito de assistir e de conhecer textos novos, novas envergaduras de peças, drama, comédia, textos clássicos. E isso é só com o hábito e com o apuro mesmo. De conhecimento e de gostar e de deglutir mesmo o teatro, que é uma delícia. E aí você passa a entender, não, esse gênero eu gosto mais ou menos do que aquele, né? Mas são muitos os desafios, mas eu acho que nós artistas, a gente tem uma preocupação muito grande de realizar o melhor e eu acho que os produtores que realizam teatro para infância e juventude, né, o dito teatro infantil, não gosto muito desse termo, mas procuram fazer espetáculos com qualidade, onde sejam abarcados a família e não necessariamente somente a criança, porque às vezes o pai, o adulto, fica entediado levando, né? E preservando a inteligência da criança e da família como um todo. Maurício, então são muitos os desafios. Eu quero que as pessoas em casa vejam um VT daquilo que você já fez um pouco. Eu morava na França e dizia que trabalhava em restaurantes franceses. Mas, na verdade, eu só vivia na farra. Você telefona depois. Estão atrás de mim, Cintia, entende? Tem fotografia minha na mão de tudo que é tira. E pra onde a gente vai? Não deu pra saber ainda. Deve ser pra Argentina, pro Uruguai. Eu tô com medo, Henrique. Ih, garota. Essa grife chiquérrima, Thaís Helena Modas, vai fazer tudo. Thaís Helena Modas? Jura? Juro, você já ouviu falar da Thaís Helena Modas? Não. In nomine Patri, Filis et Spiritus Sanctus. Momento. Eu lhe conheço, padre. Diga, de onde? Beatriz. Sim, você sabe quem eu sou? Beatriz. É você? Então você me conhece? Depois de tanto tempo. Quem diria? Furei o zóio da cabrita. Furei sim. Com um facão. Do modo mesminho que fureis de Quelemém. Meu cão bragado que teimava em desobedecer minha ordenação. O castigo veio a cavalo. Quer dizer, de motocicleta. Pode ser um cara assim, super chique, tipo dinamarquês, ou de algum país que ninguém sabe falar a língua. Mas eu sou de Niterói. Que legal ver um pouquinho disso tudo, né? É bacana, né? Passa um filme na cabeça da gente. Né? Outro dia eu estava num programa também, passaram algumas coisas minhas que eu não tenho nada a ver com a tua carreira. Eu já fiz bastante coisa também em televisão, já participei de um filme, Noel, Poeta da Vila. Olha, maravilhoso. O Kid Pepe, que dá umas cacetadas no final lá na Camila Pitanga, sou eu, só que eu estava enorme de gordo e tal.
Eu tenho uma curiosidade para te perguntar, que eu acho super interessante, porque poucas pessoas talvez tenham todo esse processo que você tem como ator, como produtor e como dono de teatro. Quando você está fazendo a curadoria da próxima peça que vai entrar no teu teatro, até que como você faz o equilíbrio entre o comercial e o cultural? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Sim, perfeitamente. Uma boa pergunta. Isso é um grande desafio. Lá no J Safra, a gente tem como premissa espetáculos sempre inéditos e ele tem um slogan que se chama-se Teatro J Safra, Grandes Artistas, Grandes Espetáculos, que é um slogan que eu criei. Então a gente recebeu os maiores artistas do Brasil já e alguns internacionais. E de vários segmentos, de música, show, circo, teatro, dança. Então a gente já recebeu o falecido Calbi Peixoto, Ângela Maria 2 vezes, Zélia Duncan, Milton Nascimento, Gal Costa. Costumo dizer que já foi todo mundo, menos Caetano Veloso e Chico Buarque, já foi todo mundo. Até porque Chico Buarque não tem nem feito mais show, né? E Laura Cardoso, Beatriz Segal, essa galera toda já foi. Então, assim, é realmente um desafio num momento em que, às vezes, a gente é muito abordado com projetos que... Tem dinheiro, mas que não são... Tem dinheiro, mas que não tem uma qualidade artística que eu gostaria de ter no meu palco. E isso dá muito mais trabalho. Lutar contra essa maré, contra essa corrente, é ainda muito mais difícil. É triplamente mais difícil, né? Porque você vai contra o paladar, né, comum, você vai contra os interesses econômicos, você vai... Enfim, são muitas as adversidades nesse caso. E o retorno que você tem também é muito a longo prazo, nesse caso. Mas a gente tem conquistado muito respeito, porque assim, a casa fez, mês passado, 3 anos, a gente já recebeu mais de 140 espetáculos diferentes, a gente, em plena crise, dentro da rede da Compra Ingressos, que é a tiqueteira que administra a bilheteria do nosso teatro, a gente está em 2º lugar. Pô, a gente só perde em bilheteria para o Teatro Municipal. Eles têm 373 teatros espalhados pelo Brasil. Veja bem, não é a 2ª bilheteria em São Paulo, sim, né? Mas é na rede de teatros que eles administram. E o público é muito ávido, e a imprensa também, porque tem sempre novidades, entendeu, no teatro. São sempre conteúdos muito diversos e sempre com muito respeito, com muita qualidade, com algum ineditismo, com algum diferencial. Por exemplo, eu fiz um espetáculo com a Fafá de Belém, que era um show só da Fafá cantando rock. Quando que você pode imaginar a Fafá de Belém num show cantando rock, entendeu? Paralamas do Sucesso nunca tinha pisado num palco de teatro na vida, nem o Frejá. A Daniela Mercury completou 50 anos de vida comigo, estreando num teatro por uma temporada de 2 semanas. Nunca tinha feito teatro. Eu fui recebê-la, eu e na época o atual prefeito, o Haddad, antes do show, ela nem veio nos cumprimentar, porque ela estava morrendo de medo, nervosíssima. Porque era o aniversário dela e a estreia dela pela primeira vez num palco de teatro. A mulher estava acostumada só a fazer trio elétrico, né? Multidões, né? Então, a casa, ela conquistou um respeito muito grande, sabe? E eu fico muito feliz e lisonjeado, que é um trabalho muito meu e muito do meu sócio também, que é sócio meu no empreendimento e também curador artístico do teatro junto comigo, que é o Eduardo Figueiredo, que é diretor de teatro. Então é um trabalho muito árduo nosso de escolher bons espetáculos, artistas de relevância, não necessariamente que eles sejam famosíssimos, mas que tenham uma bagagem e que saibam do que estão dizendo, que tenham um comprometimento artístico. Então o público já sabe que o que vai assistir no teatro são projetos de muita relevância e de qualidade, no mínimo de qualidade. E, além disso, por eu ser ator, e eu posso dizer que eu conheço quase todos os teatros do Brasil, que eu já fui viajando com espetáculos que fiz, tirando Tocantins, Roraima e Rondônia, eu conheço todos, e
e o Acre, que eu também não fui, eu conheço todos os teatros do Brasil. Então, eu tenho uma forma, eu acho muito peculiar e que eu fico muito lisonjeado, muito feliz, porque os artistas reconhecem e postam isso nas redes sociais, de receber as pessoas na minha casa, porque eu não fui muito bem recebido em alguns teatros, né? Mesmo em alguns teatros particulares, onde eu pagava caro demais pela locação do teatro. Então a gente tem todos uns mimos com os artistas para receber e principalmente com a estrela da casa, que é o público. Vamos para um break, a gente já volta e termina esse papo super gostoso.